Olá, muito boa tarde. Os jesuítas em Portugal apresentaram na última semana um plano apostólico para os próximos 6 anos. Um documento onde se definem prioridades e projetos, depois de identificar o contexto social, cultural e eclesial, onde a Companhia de Jesus é chamada a estar presente. Um plano que vai agora ser apresentado pelo provincial da Província Portuguesa da Companhia de Jesus, o padre José Frazão Correia, hoje convidado do programa Eclésia. Muito boa tarde. Boa tarde. E obrigado por estar neste programa, alguns dias depois de apresentar este plano apostólico da província. Há uma nova realidade onde os jesuítas são chamados a estar presentes. Neste contexto, ser jesuíta é diferente do que era há uns anos atrás? Há um modo de estar presente na realidade que tem um traço comum da nossa identidade inaciana. Mas, de qualquer maneira, percebemos que a realidade, de facto, e agora talvez percebamos isso de uma maneira mais forte, vai avançando a um ritmo bastante grande. E, portanto, há necessidade de compreender se aquilo que estamos a fazer e o modo como estamos a fazer corresponde, de facto, às necessidades do tempo e ao modo como o Evangelho pode ser anunciado e testemunhado nesta mesma realidade. Daí a necessidade de um ritmo de abrandamento para perceber esta mesma realidade, os contornos novos, e ao mesmo tempo perceber também como é que o Evangelho pode ser testemunhado e anunciado nesta mesma realidade. Por isso, somos os jesuítas de sempre, mas queremos ser jesuítas no tempo presente, verdadeiramente enraizados no tempo presente. E este plano estratégico, chamado, no caso, Plano Apostólico da Província Portuguesa, intitula-se Evangelizar no Mundo Plural e Secular. E estas duas palavras, plural e secular, determinam depois todo o plano que é proposto? Sim, determinam. Depois de um tempo longo, quase 2 anos de avaliação que fizemos das nossas obras no conjunto da Província Portuguesa, e de facto foi um processo exigente e longo, e depois de maturação dos resultados, pareceu claro que há que aceitar o tempo presente com otimismo e acreditando que ele nos permite, que é o tempo favorável para o anúncio do Evangelho. E pareceu que estas duas características, plural, isto é, um mundo cada vez mais composto por realidades muito diferentes entre si que convivem no mesmo espaço, ou esperamos que possam conviver, e ao mesmo tempo secular ou secularizado, isto é, onde a identidade cristã já não determina o modo de vida, as opções das pessoas e da comunidade. Podemos aceitar ou encarar esta realidade como uma afronta ou uma impossibilidade ao Evangelho, ou porque, de alguma maneira, nos faz recordar que perdemos alguma coisa que tempos passados nos garantia, ou então aceitar que este é um tempo favorável e há que aceitá-lo assim, plural, e há que aceitá-lo assim, secular ou secularizado, como um tempo propício para o Evangelho. Não significa não ter um olhar crítico sobre a realidade, porque percebemos, basta acender a televisão, ler os jornais ou sair à rua para perceber que há tantos elementos que não geram vida, que são dinâmicas de morte, de exclusão, de pobreza, mas ao mesmo tempo é um tempo também seguramente cheio de vida, onde Deus está a agir, talvez misteriosamente, de modo escondido, mas com quem, isto é, com Deus, com a ação de Deus, queremos colaborar com ela. Daí aceitar as características do tempo presente como um tempo favorável para o anúncio do Evangelho. Pelo que me diz, não é uma atitude passiva ou com alguma resignação diante deste tempo, uma atitude otimista. Em todo caso, ela implica um estar presente de forma diferente, onde até, por exemplo, a comunicação não é impositiva, onde não se está a falar para massas. Há uma lógica do fermento que é preciso passar para todos os projetos onde que se possam assumir? Sim. Desde logo a aceitação das características do tempo presente. Não uma aceitação acrítica, mas uma aceitação, diria, pacífica. Este é o nosso tempo. Porque, de facto, creio... Nem com aquele tom de constante lamentação, não é? Exatamente, porque esse, de alguma maneira, vive de um saudosismo, de um tempo que supostamente seria mais favorável. Mas, na realidade, todos os tempos são favoráveis e a nós cabe vivermos o tempo presente, porque é o único tempo. O passado já passou, o futuro ainda não existe. Ora, decorre do mistério da encarnação
aceitar o tempo presente como um tempo de possibilidade e semear, neste mesmo tempo, a fecundidade do Evangelho. Daí que nos parece importante essa aceitação e, ao mesmo tempo, a participação nos vários sociais, culturais e eclesiais, sabendo à partida que temos que colaborar com outros. Por isso também há um desejo de uma efetiva colaboração com diferentes, seja no espaço eclesial, mas seja também no espaço cultural, social, político, etc. Parece-me que hoje o desejo do encontro deve partir do pressuposto que este encontro é com diferentes. E nós vemos a dificuldade de aceitar esta atitude de encontro. Vemos com a questão dos refugiados, por exemplo, que é um caso concreto, da dificuldade de aceitar o encontro com o outro que é diferente. E se calhar em casos menos dramáticos, mas também a nível interno do nosso país ou da nossa Igreja, esta humildade, diria, de aceitar o encontro com o diferente e de poder com ele construir algo de importante para o bem de todos e para a construção do reino, finalmente, nos parece uma atitude de fundo que precisamos de cultivar. O novo superior-geral da Companhia de Jesus, o Padre Arturo Sousa, que foi eleito há pouco tempo, definia a colaboração e a interculturalidade como uma prioridade para a Companhia de Jesus em todo o mundo. Vão por aí, e ligava à pergunta que lhe gostava de colocar, vão por aí os apelos que são colocados à Companhia de Jesus a Portugal? A colaboração, seguramente. A interculturalidade, talvez, no nosso contexto português, será seguramente importante, mas talvez não tão premente. Apesar de tudo, desejaríamos muito, por exemplo, no contexto do Pragal, onde temos uma paróquia, um centro social e um centro juvenil, do outro lado da margem, que de facto um espaço que exige este encontro de culturas, precisamente pela diversidade de pessoas que habitam este bairro. Sem dúvida que para o Padre Arturo Sousa, vindo da Venezuela, tendo sido o primeiro provincial venezuelano daquele país, onde houve um grande esforço de enculturação, não apenas do Evangelho, mas também da Companhia no contexto venezuelano, que seja particularmente sensível a isso. E agora, como geral, gerindo a Companhia desde a Austrália à Índia, e a Índia tão complexa, à África, aos Estados Unidos, à Europa, que este encontro de culturas seja importante também dentro da própria Companhia. E marcou o capítulo geral essa prioridade? Sem dúvida, uma necessidade... Padre participou nessa reunião magna, não é? Tive essa alegria e essa possibilidade extraordinária de participar numa reunião com tanta gente, de sítios tão diferentes. Sem dúvida que esta necessidade, a compreensão de que há uma necessidade de construir pontes entre diferentes e que a participação neste exercício de reconciliação, de alguma maneira, que gera justiça, que gera paz, é algo importante. Mas o outro aspecto que me referiu, da colaboração, tem a ver com a colaboração interna, neste caso, na província portuguesa, às várias obras e, portanto, um corpo apostólico que seja mais coeso e, ao mesmo tempo, uma colaboração dos jesuítas, em concreto, com tantos outros leigos, que de modos diferentes fazem parte desta mesma missão. E, portanto, há uma compreensão clara que a colaboração não é os leigos colaboram com os jesuítas, mas que os jesuítas e tantos leigos e tantas instituições colaboram numa mesma missão, que é a missão de Cristo. E, portanto, uma compreensão mais generosa do que significa colaboração. Que outros apelos são colocados à Companhia de Jesus em Portugal, a nível cultural, social e eclesial? Começando pelos eclesiais, diria que a aceitação do tempo presente como o tempo favorável. Começamos daí. Eu creio que há uma necessidade de conversão a esta realidade. Penso que não vivemos apenas uma mudança menor do tempo. Penso que vivemos uma mudança estrutural. Estamos a entrar num outro tempo. Hoje já estamos num outro tempo. E a Igreja, penso que precisa de encontrar o seu lugar e o seu modo de ser Igreja neste novo tempo. Por isso, participar ou ajudar a Igreja, talvez muito limitadamente, neste exercício de enculturação, penso que é um dever e esse é sem dúvida,
um desafio. Ao nível cultural, ao nível social, penso que nos cabe, de facto, gerar, promover encontros situações e dinâmicas de encontro que permitam a aproximação entre diferentes e que esta aproximação seja em benefício do conjunto da sociedade, sobretudo tendo em conta os mais excluídos, os mais pobres, aqueles que não têm tanta voz, aqueles que de alguma maneira ficam na periferia das decisões políticas, dos debates culturais, sociais, etc. E que anúncio é necessário propor neste tempo e com que metodologia? No plano, de alguma maneira, resultante, digamos assim, de uma apropriação ou de uma realização da metodologia inaciana que resulta dos exercícios, pareceu importante especificar esta metodologia, digamos assim, como se o nosso testemunho do Evangelho e as nossas práticas de encontro, sejam individuais, sejam comunitárias, seguissem 3 passos. Que, evidente, eles depois interligam-se, mas pô-los assim por ordem pareceu importante. O primeiro passo é o da benevolência, o estar com, isto é, repetindo eventualmente o que já disse, esta atitude primeira de um olhar, diria como o Papa diz, de misericórdia, de benevolência para com a realidade. É muito difícil estabelecer um encontro verdadeiro que parte de uma atitude de desconfiança, não é? Portanto, o primeiro movimento é um movimento de acolhimento, de valorização, o estar com, o poder sintonizar com o outro. O segundo, de distanciação, porque o encontro não é também uma osmose, não é uma fusão. Um movimento de uma certa separação para também ver a realidade e cada momento com um olhar crítico, diria, com um olhar profético, nasce do Evangelho. E o terceiro momento, diria, a partir deste estar com e deste estar contra, se quisermos, ir mais além e, portanto, dar um passo mais à frente na construção do reino. Parece-nos que este tríplice movimento pode ser realizado nos encontros pessoais, como nos encontros sociais, como na realização de atividades, como no modo como gerimos as nossas obras. Princípios que presidem, por certo, à presença dos jesuítas em diferentes setores, e interessa, se calhar, concretizar um pouco, ver de que forma é que estes vários movimentos que propõem para a vossa presença depois vão se concretizar em que obras, em que projetos? Na realidade, este plano não pretendeu fazer digamos assim, mudar a província de cima para baixo. Praticamente desejou que todas as obras que já temos, todas as comunidades onde vivemos, pudessem dar um passo atrás e apropriar-se desta metodologia, de algum modo, e poder perceber como é que 3 grandes linhas que têm conduzido a companhia nos últimos anos estão verdadeiramente a ganhar corpo, isto é, o serviço da fé, a promoção da justiça, o diálogo interreligioso e intercultural. Desde logo, há o desejo de que cada jesuíta, cada comunidade e cada obra se aproprie desta dinâmica e perceba como é que está a promover a fé, ou como é que está o serviço da fé, como é que está a promover a justiça e como é que realiza o diálogo interreligioso e intercultural. Bom, dito isso, há também opções. E as opções que fazemos são algumas mais relacionadas com iniciativas concretas, outros mais com setores. Pareceu-nos importante continuar a desenvolver a dimensão cultural e daí um desejo que a Brutéria, que é uma revista, penso conhecida de muitos, a revista Brutéria, associada à revista possa nascer um projeto cultural mais, diria, um bocadinho mais criativo, com uma presença mais significativa no espaço cultural e com uma ligação muito forte à Faculdade de Filosofia de Braga, que faz parte da Universidade Católica, mas com uma ligação particular à companhia. Aqui mesmo em Lisboa, a própria Brutéria vai mudar de sede proximamente, Em princípio, sim. Portanto, ali para perto de São Roque, uma igreja da Santa Casa da Misericórdia, mas que foi, enfim, que tem uma ligação especial à companhia. Portanto, gostaríamos que em torno deste novo espaço houvesse também um conjunto de iniciativas culturais, de presença cultural, social, de reflexão e de encontro, precisamente como espaço, como dizia antes, de encontro, uma plataforma de encontro entre diferentes.
E ao mesmo tempo pareceu-nos importante dar uma nova dinâmica também ao espaço comunicativo da província, seja dentro da própria província, seja fora, e por isso a criação de um gabinete de comunicação, não porque desejamos simplesmente dar a conhecer o que fazemos, uma espécie de exibição pública, não é esse o nosso desejo. Também é importante dar a conhecer, não é? Mas é também o Ministério da Palavra, não é? Dar a conhecer e que o espaço da comunicação, concretamente através do espaço digital, possa ser, mais uma vez, um outro modo de encontro de diferentes. Não é? Esta nossa conversa decorre da apresentação desse plano apostólico que a Província Portuguesa da Companhia de Jesus fez na última semana, e identificam-se também aí, ele está disponível na página da internet dos jesuítas em Portugal, e nas prioridades, depois destas duas que o Padre Frazão Correia referiu, da revista Brutéria e do Gabinete de Comunicação, há um ponto que diz respeito a uma visão e missão para os colégios. O que é que está em causa? Bom, na realidade, uma apropriação, talvez um bocadinho forçada no tempo, de uma nova realidade da educação em Portugal e, concretamente, dos colégios com contrato de associação. A companhia decorre de alterações legislativas que aconteceram? Que são conhecidas de todos e, portanto, da cessação, no nosso caso, praticamente completa dos contratos de associação e a necessidade de dar um passo à frente, portanto, independentemente da leitura que fazemos dessa mesma decisão, não podemos ficar paralisados no espaço e no tempo e há que avançar. E, portanto, há necessidade de encontrar uma nova missão para estes dois colégios, concretamente afetados por esta decisão. Mas parece-nos também que há um desejo maior, não apenas que diz respeito a estes dois colégios, mas também a um outro que é inteiramente privado, que é São João de Brito, a necessidade de repensar a nossa presença na educação, de modo a que estas escolas sejam verdadeiramente escolas que preparam o futuro, que são instrumentos de cultura, de educação, e através da cultura e de educação também de evangelização, não no sentido proselitista, mas no sentido mais nobre do termo evangelizar. Mas esse passo à frente vai no sentido da privatização por completo dos colégios que tinham contratos de associação? Poderá ser, poderá não ser, mas o que o plano apostólico deseja é mais do que isso. É perceber como é que uma instituição educativa hoje está verdadeiramente ao serviço da educação, sabendo que também no campo educativo e no campo da realidade juvenil, infantil, dos adolescentes, há mudanças muito significativas que a educação, como método pedagógico e didático, não pode negligenciar. Um outro projeto é reforçar a presença a Sul. O que é que está em causa também com esta prioridade? Nós temos uma presença no Algarve, em Portimão, que foi reforçada, em Évora e no Pragal. O nosso desejo é que estes 3 pontos, com presenças evangelizadoras algo distintas, possam reforçar a sua identidade, por um lado inaciana, isto é, jesuítica e apostólica, e ao mesmo tempo possam, formam um triângulo, apesar de depois as ligações não fazerem um triângulo perfeito, mas de procurarem, pondo em conjunto o que as liga e a especificidade, perceberem como é que podem servir o sul de Portugal, que é um território eclesialmente talvez menos atendido, de maneira que, a partir destes 3 pontos, de maneira que possam servir, talvez com iniciativas comuns, esta Igreja e a sociedade do sul de Portugal. E essas são algumas, há outras, mas infelizmente já não temos tempo para as especificar, outras prioridades que este plano apostólico ou estratégico para os próximos 6 anos que os jesuítas têm. Perguntava-lhe quem são os destinatários dos vossos projetos, das vossas prioridades. No fundo, gostaríamos de estar abertos e atentos àqueles em que a cada momento vêm ao nosso encontro e, portanto, este plano não pretende fechar, mas ainda assim, não podendo atender a todos, ou quando não for possível, que haja alguma prioridade que ajude a selecionar os ministérios. E por isso pensamos, de modo particular, à juventude universitária e pré-universitária, pensamos aos grupos e pessoas particularmente carenciadas, pensamos aos casais jovens e famílias em dificuldade. Também ao acompanhamento espiritual do clero diocesano, por nos parecer que daí nasce um fruto maior para a evangelização da Igreja e, finalmente, as pessoas que fazem um caminho de discernimento vocacional. Como é que está a ser o acolhimento e a recepção deste plano internamente?
Eu creio que bem. Foi apresentado na província e pareceu No início de setembro, não é? No início de setembro, ecos muito positivos. Na realidade, este é o fim de 2 anos e, ao mesmo tempo, é o início agora da sua implementação. Sobretudo pessoalmente, e penso que a província portuguesa dá muita alegria, muita consolação espiritual, perceber que tantos leigos, em diferentes cidades, em diferentes obras, acolhem muito positivamente estas dinâmicas de avaliação e este Papa em concreto, este plano apostólico da província, encorajando-nos muito, sendo verdadeiramente parceiros, colaboradores de uma mesma missão. E, nesse sentido, desejamos que agora ele possa ser também posto em prática, não como um espaço, como diria o Papa Francisco, não como um espaço, não como algo que ocupa espaço, mas como algo que ajuda a fazer nascer, a acompanhar e avaliar processos. Este é um plano que implica quem faz parte da Companhia de Jesus e assina com o SJ no fim, não é? É só para esse corpo ou estende-se a quem trabalha convosco, a quem participa em muitos dos vossos ambientes? Diria que tem estes 2 movimentos. Tem um movimento interno, isto é, de uma necessidade de revitalizar espiritualmente a vida de cada jesuíta, de dar talvez uma maior vitalidade às próprias comunidades, de dar um novo fôlego apostólico às obras que temos e, portanto, tem como destinatário os jesuítas, aqueles que assinam com SJ no final do nome, mas tem também destina-se a este universo maior, que no fundo de colaboradores individuais e de obras concretas de instituições com quem a Companhia de Jesus partilha a missão e, portanto, tem esse movimento interno, tem um movimento externo e gostaríamos também, de alguma maneira, ser um pequeno contributo da Companhia para esta reflexão que nos parece que a Igreja em Portugal precisa, não de iniciar, porque ele vai acontecendo, mas talvez de aprofundar, isto é, de aceitar que o tempo presente, plural, secularizado, é um tempo propício e que cabe à Igreja anunciar o Evangelho que gera a vida neste mesmo tempo. Padre José Frazão Correia, agradeço ter estado neste programa e felicidades para a implementação deste projeto. Muito obrigado por ter estado connosco. O programa Eclésia mais logo faz companhia também na rádio, na Antena 1, onde estaremos pelas 22h45. Votos de boa tarde, até amanhã se Deus quiser.